dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Tá bem pra cá. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que está bombando. E é muito importante que você se inscreva para nós chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso é muito fácil, é de graça. Dê o joinha, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Porque aqui a gente fala de política com posições diferentes. Sempre duas personalidades antagônicas estão aqui para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado por podermos entrar na sua casa e que nós sejamos muito bem-vindos e que você que nos acompanha seja muito bem-vindo a essa audiência qualificada, essa audiência tão grande que nós temos. E para falar sobre isso, nós temos aqui dois gigantes debatedores. Aqui só tem fera, só tem os melhores. Hoje conosco Ludmila Rosa, cientista política e comentarista política. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Tudo bem? Tudo bem, Rafael, Vitor Hugo, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui nessa casa nova que eu ainda não conhecia, Rafael, mas um privilégio enorme, ficou linda. E eu já sinto a TBC como extensão de casa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sem dúvida. E hoje vai ter fogo no parquinho aqui, com certeza, porque nós recebemos mais uma vez Dr. Vitor Hugo dos Santos, advogado e professor de Direito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, a todos vocês que nos acompanham. Estou aqui uma vez na semana dando vazão às minhas ideias, sempre de uma maneira muito honesta e leal. E hoje é um prazer estar aqui dividindo a bancada com Ludmila Rosa, companheira de jornada, estudamos juntos. Então é sempre bom voltar à TBC, falar para vocês e de alguma maneira conseguir convencê-lo no argumento. Brigo as ideias, mas não as pessoas. Exatamente. Ainda bem que você falou, porque na minha abertura eu não tinha dito ainda, né? A gente tem que dar espaço para as ideias e jamais ofensas pessoais, isso é fundamental, é um norte do TBC Debate. Você viu na capa do nosso YouTube a pergunta forte, direta: Barroso vai guardar a Constituição? E a nossa pergunta do dia é justamente sobre esse tema. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu ontem o comando do Supremo Tribunal Federal e fica no cargo até setembro de 2025. O vice é o ministro Edson Fachin. Os dois também serão presidente e vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse contou com a presença dos presidentes da República, Lula, do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e outras autoridades políticas. No discurso, já como presidente, Barroso defendeu que o tribunal haja com autocontenção e não busque uma hegemonia sobre os outros poderes. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. Apesar disso, Barroso enfatizou que a Corte lutou pelos direitos LGBTQIAP+, ao garantir o direito à união civil entre as pessoas do mesmo sexo. Vale ressaltar que a Câmara dos Deputados tenta votar uma proposta contra a medida. A comunidade LGBTQIA+, obteve neste tribunal o reconhecimento de importantes direitos, com destaque para a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais, tendo por desdobramento a possibilidade do casamento civil. O que vale verdadeiramente a vida são os nossos afetos.
O ministro vai comandar a Suprema Corte em um período de investidas do Legislativo. O mais recente movimento se consolidou em torno do apoio a uma proposta que dá poder ao Congresso para suspender por maioria qualificada decisões não unânimes da Corte. A oposição do Legislativo pressiona para combater o que chama de ativismo judicial e usurpação de competência pelo STF. Além de conflitos devido ao marco temporal, episódios recentes de insatisfação do Legislativo com o Judiciário se deram com as votações no STF sobre a validade da contribuição sindical por todos os trabalhadores e também a descriminalização de drogas para o consumo pessoal e do aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Barroso teve atuação central nesses últimos 3 casos. Ele foi responsável por formular a proposta que passou a ter apoio da maioria dos ministros e reverteu a posição do Supremo sobre a contribuição sindical. Partiu do magistrado a primeira sugestão para diferenciar o usuário de maconha de traficante ainda em 2015. No caso do aborto, coube a Barroso fazer o pedido para tirar a votação do plenário virtual e levá-la ao físico. Ao assumir a presidência, Barroso terá que decidir se retoma ou não o julgamento desses 2 últimos casos. O ministro também vai decidir quando e como pautar as próximas ações penais contra os acusados de executar os atos de 8 de janeiro. E você, o que pensa sobre o assunto? Barroso na presidência do STF, mudança ou mais do mesmo? Ludmila Rosa, começa essa rodada com você. Teremos mudanças significativas ou a linha de atuação do STF será a mesma? Rafael, eu espero que a gente não tenha mudanças significativas, porque a gente está falando da Suprema Corte do país. Então, a gente espera que tenha uma coerência, uma estabilidade de postura no comando da casa. E eu entendo a relevância desse momento para todos nós, porque, na minha opinião, Rafael, o Supremo Tribunal Federal é o responsável por estarmos aqui, conversando sobre ideias, como disse o Vitor Hugo, divergindo, concordando, porque não fosse a altivez do Supremo nos últimos anos e o valor que o Supremo deu à Constituição e os comandos constitucionais no país, eu não sei onde nós estaríamos. Então, a minha torcida é para que o ministro Barroso, sim, dê uma continuidade ao trabalho da ministra Rosa Weber, que, a meu ver, com a sua discrição, com a sua absoluta integridade, deixou uma marca histórica e saiu ontem, Rafael, me permita dizendo, lembrando a toda a população brasileira que ela foi tão somente a 3ª ministra mulher nessa corte. Fica aqui até essa sugestão para a gente debater qual é a justificativa para termos tanta ausência, se é que é possível dizer isso, tamanha ausência da participação de mulheres também no judiciário brasileiro. Então, eu espero que não. Claro que cada ministro tem as suas particularidades, o Barroso já destacou os seus 3 ou 4 eixos que ele vai atuar na comunicação. O Barroso tem uma diferença com a ministra Rosa Weber, que é muito mais atento às questões políticas do país, tem um afinamento maior com o Congresso, tem uma capacidade de articulação melhor do que ela, mas a minha torcida é para que o Supremo continue fazendo o seu papel, que é zelar da Constituição e zelar pelos direitos fundamentais, sobretudo das pessoas dentro de grupos minoritários no país. Doutor Vitor Hugo, qual a sua opinião? Barroso vai guardar a Constituição ou não? Bom, Rafael, e a todos que nos assistem, a expectativa e o que eu mais queria agora era dizer para você que sim, Rafael. A todos vocês que sim, que o Barroso iria guardar a Constituição como instituição que ele é e agora presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho uma triste notícia, Rafael, para dizer que não. Que toda a probabilidade é que continue o mais do mesmo, como a minha própria debatedora disse, e isso me assusta muito dizer que o Supremo Tribunal Federal guarda a nossa democracia e que vai continuar nessa linha de atuação. Rafael, o que esperar de um presidente, de um poder judiciário, que não é executivo, que não é legislativo, que diz para as pessoas na rua, perdeu, mané? Não amola. Ou então dizer que agora a nossa Suprema Corte vai ser conduzida por uma pessoa que diz, nós derrotamos o bolsonarismo.
Ou o que dizer e comentar do mesmo Barroso que fala que a eleição não se ganha, se toma? Quanto eu, jurista que sou, minha debatedora, jurista que é, sabendo que a justiça deve ser cega, não pender para nenhum lado, que a Suprema Corte desse país dê estabilidade e não desestabilizar esse país. Até porque, se esse país tivesse com os 3 poderes equilibrados, nós não teríamos a PEC 050 tramitando no Congresso Nacional, que é justamente para caçar, para sustar decisões do Supremo Tribunal Federal, pois aqueles que representam o povo estão preocupados. Nesse país, se nós não tivéssemos e confiássemos na Suprema Corte, a PEC 050, como a própria reportagem já diz, que conteve 175 assinaturas na sua deflagração, não estaria tão preocupada com as decisões que a Suprema Corte vem dando, usurpando o nosso Congresso Nacional, usurpando a própria Constituição, qual eles deveriam ser guardiões. E muito me preocupa quando eu escuto, por exemplo, a minha debatedora dizer o quê? Que ele tem mais poder de articulação política com o Congresso Nacional, mais do que a Rosa Weber. Peraí, a Suprema Corte virou o quê? Algo político? Nós temos um ministro que deveria se ater aos autos, ao que está escrito no papel, ao que eu, advogado, disse, e para o Congresso articular politicamente? Lembrando que na própria lei do impeachment já diz, se houver articulação política por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado pode muito bem entrar com impeachment. E isso me assusta, normalizar a atuação política de ministro. Está na lei do impeachment. Nós temos fato típico, só não temos um Senado, obviamente, que enfrenta uma matéria dessa por medo do que tem na Suprema Corte. Então, Rafael, infelizmente, normalizar a atuação política de Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um juiz, de um magistrado da mais alta corte desse país, deixando o Congresso de lado, usurpando as competências dos, esses sim, representantes do povo, e normalizar isso, eu fico com muito medo do que tem daqui para diante. Então, as coisas não vão mudar, infelizmente, e me preocupa a normalização desse tratamento da Suprema Corte política. Olha, ainda em seu discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso disse que as instituições venceram, inclusive as Forças Armadas, se referindo aos atos do dia 8 de janeiro. Acompanhem. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Costumamos identificar os culpados de sempre: extremismo, populismo, autoritarismo, e, de fato, eles estão lá. Doutor Vitor Hugo, eu começo essa rodada com você. Qual a sua opinião sobre essa parte do discurso em que ele diz que o Supremo teve um papel fundamental na manutenção da democracia? Bom, Rafael, depende do que nós vamos entender por golpismo, como o próprio ministro disse. Eu gosto de deixar bem claro aqui que nós estamos vivendo na era da democracia relativa. Se o governo passado falasse que a nossa democracia é relativa, mas isso ninguém chama atenção. Vamos entender o que é golpismo? Quando o ministro da Suprema Corte diz, né, que as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo, primeiro momento tem que ver qual que é a perspectiva. Será que é o golpismo que eles dizem do 8 de janeiro, né, dos apontamentos ali, acampamentos na frente dos quartéis, ou é um golpismo relativo, em que, por exemplo, a tudo e todos podem atacar o impeachment da Dilma, que passou por 3 instituições fundamentais? Será mesmo que é o golpismo que ele quer dizer, puro e simples, lá no dicionário? Porque para a esquerda, o impeachment foi golpe. Só que, quando fala de Bolsonaro, já vem a golpismo na cabeça, o 8 de janeiro, os inquéritos, os acampamentos na frente dos quartéis. Então, no primeiro momento, eu gostaria de delinear qual golpismo que nós estamos falando. Inclusive, quando ele trata de Forças Armadas que não sucumbiram ao golpismo, elas mesmas emitiram uma nota, e essa nota ela foi divulgada em todo o país em dezembro do ano passado, dizendo da regularidade, por exemplo, dos acampamentos do 8 de janeiro. Outra coisa, e a CPMI que ainda não chegou em nenhuma conclusão? Quem foram os partícipes? Quem foram os ausentes? Quem cometeu a ação? Quem cometeu a omissão?
Pelo contrário, a esquerda não queria instalar, através do governo do PT, aquela CPMI e, obviamente, cada dia que passa nós estamos vendo certas omissões pontuais. Então, quando eu falo nessa fala do Barroso, que ele diz por golpismo, de instituições que elas venceram, eu quero entender qual que é a linha e qual que é a regra que nós vamos tratar. Porque golpismo é uma palavra, assim como Lula disse, relativa para a esquerda. Que o golpismo, de um lado, quando se diz Bolsonaro, eles já ligam ao 8 de janeiro e, por exemplo, ao final do ano naqueles acampamentos. Mas, quando eles atacam, por exemplo, as urnas, como a Gleisi Hoffmann, que fala que a justiça tem que, de alguma maneira, acabar a justiça eleitoral, ou quando o Flávio Dino ataca as urnas também, ou quando eles falam que o impeachment é golpe, isso não é golpismo. Então, primeiro momento, essa palavra, ela também é relativa. E eu gostaria de saber qual é a régua que nós vamos tratar. O golpismo que a esquerda fala que é o do Bolsonaro ou o golpismo que eles mesmos aplicam e falam que não é golpe. Ludmila Rosa. Rafael, primeiro quero retomar um pouquinho a fala do meu debatedor, por quem eu tenho muita deferência, mas que lamentavelmente dessa vez escorregou. E não só não entendeu o que eu disse, ao contrário de você que está nos assistindo, que eu tenho certeza que não só eu fui muito clara quanto você teve plena capacidade de entender, quanto distorceu o que eu disse. Porque, veja bem, primeiro ele precisa entrar num consenso sobre as próprias ideias. Quando eu falo de articulação política do Supremo, eu não estou dizendo que o Supremo vai para dentro do Congresso Nacional fazer política. Eu estou dizendo que aquela casa será mais aberta ao Congresso, que são representantes do povo. E aí, na mesma fala dele, ele diz assim, o Supremo está legislando e não está ouvindo os representantes da população, que em sua maioria estão muito preocupados. Aí quando eu digo que as coisas devem mudar nesse sentido, ele diz, peraí, isso é muito preocupante. Cara debatedor, eu preciso que você chegue a um termo em relação a isso, porque eu acho que sim, o Supremo Tribunal Federal deve ouvir mais o Congresso dessa vez, porque esse é o perfil do ministro Barroso. Em relação ao perder o Mané, só para sintetizar, gente, por favor, entendam que ali, e aqui eu não estou fazendo um desagravo ao Barroso como ministro do Supremo, mas um desagravo ao Barroso como um cidadão que estava em Nova York, viajando ali, sabe-se lá se era com a família, isso aqui é irrelevante no debate, e que foi interpelado de maneira desonrosa, vergonhosa, por um outro cidadão que, não aceitando o resultado soberano e legítimo das urnas de outubro do ano passado, atentou contra a dignidade do cidadão Barroso, que respondeu como um cidadão que naquele momento ali teve os ânimos subidos, né, teve os ânimos elevados. Agora, em relação ao golpismo, interessante que o meu debatedor sempre leva a questão para o golpe da ex-presidente Dilma, e ele se esquece de que o golpismo que nós estamos falando nesse ano, ao longo de todo esse 2023, é, por exemplo, o golpismo que Mauro Cid traz na sua delação, os poucos trechos que já saíram, de reuniões efetivamente acontecidas, concretas, com ministros de Estado, com pessoas ali que representam as Forças Armadas brasileiras, quando se teve, de fato, uma especulação sobre um golpe de Estado para reverter o resultado das urnas. Isso está na delação do Mauro Cid, é desse golpismo que nós estamos falando. É do golpismo, por exemplo, de parte, infelizmente, ou felizmente, porque não foi a maioria, mas de parte das Forças Armadas, que de alguma maneira deram sim razão e deram aso para que as pessoas fossem para frente dos quartéis fazerem manifestações antidemocráticas pedindo intervenção, pedindo o fechamento do Supremo e do Congresso. É desse golpismo que nós estamos falando. Um golpismo que está aceso na memória de qualquer brasileiro e brasileira que tem acesso tanto às telecomunicações aqui, quanto à TBC, quanto à Globo, quanto a qualquer meio de comunicação que se paute pelos fatos. É desse golpismo que nós estamos falando e foi desse golpismo que nós escapamos. E não foi a esquerda, não foi a direita democrática, não foi o centro, a transversal, a diagonal que escapou de um golpe. Foi o país. O país se livrou de um golpe graças a boa parte das Forças Armadas que não entraram nessa especulação antidemocrática e também graças ao Supremo Tribunal Federal, claro, na pessoa do Alexandre de Moraes, com toda certeza, que mostrou a sua grandeza num momento tão desafiador para a nossa democracia. Olha, e pouco antes da cerimônia de posse do ministro Barroso na presidência do STF, uma cena chamou muito a atenção. Flávio Dino, ministro da Justiça,
Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, conversaram longamente e posaram para fotos no plenário do STF. A vaga a ser preenchida é da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar nos próximos dias. Ela completa 75 anos de idade na segunda-feira, idade limite para o serviço público. O presidente Lula, a quem cabe indicar a sucessão, ainda não se decidiu. Nesse caso, começo essa rodada com a Ludmila Rosa. Em caso de escolha de Flávio Dino, não seria uma escolha muito polêmica, já que ele se posiciona a favor do lulismo, com pautas muito ideológicas? Ele já disse que a Polícia Federal estaria a serviço de Lula, já deu declarações muito polêmicas, batendo muito no bolsonarismo. Como a gente esperaria uma isenção? Como a gente esperaria que a Constituição seria protagonista de mais um ministro que vai assumir essa vaga, Ludmila? Rafael, começo dizendo aqui, até para dizer para a nossa audiência, qual que é o meu locus de enunciação. Eu me filio à corrente de pensamento hoje que entende que o Supremo Tribunal Federal não pode prescindir na aposentadoria de uma ministra, colocar alguém que não seja uma mulher de judiciário, de carreira jurídica, e nós temos várias. Essa é a minha torcida. Só tinha homem na rodinha, né? Só tinha homem na rodinha. A minha torcida é para que tenhamos essa sensibilidade, porque já basta o Congresso Nacional e as casas legislativas nos envergonhando com a quantidade de mulheres que nós temos ali nos parlamentos ouvindo as nossas vozes. Só para contribuir com você, que a questão de gênero não seria o critério da sua decisão. E eu falava isso o ano passado, enquanto debatíamos, falava, Rafael, e você até falava assim, Ludmila, olha lá o que você está dizendo. Eu falava, Rafael, o Lula não é um homem de pautas identitárias. Não é um homem de pautas identitárias, é preciso dizer isso. Lula é pragmático. O Lula é um homem pragmático. E eu dizia isso o ano passado, muita gente falava assim, pelo amor de Deus, não é, nunca foi, e ninguém nunca se enganou com isso. Agora, Rafael, em relação à indicação do Flávio Dino, primeiro, eu acho o Flávio Dino um homem absolutamente inteligente e capacitado. Foi juiz federal, passou em primeiro lugar num concurso muito acirrado, tem as credenciais jurídicas para isso. Entendo também que a escolha do ministro do Supremo ela é uma escolha discricionária do presidente, assim como foi quando colocaram André Mendonça, Nunes Marques. Quando a Dilma colocou o Barroso lá, é uma discricionalidade. Claro que tem um jogo político por detrás daquilo, mas quem dá a canetada é o presidente conforme as suas preferências e as suas expectativas. Ontem, Vitor Hugo, eu estava assistindo uma aula de Direito Civil, Direito Processual Civil, e o professor até, de maneira jocosa, disse assim, claro que se eu fosse indicada a ministro do Supremo, eu seria eternamente grato a quem me indicou. Porque não fosse a indicação do presidente, eu jamais chegaria lá, é um pressuposto de você chegar. Então, vamos tentar deixar de lado um pouco dessa ideia hipócrita de que as pessoas que são indicadas para o Supremo Tribunal Federal são absolutamente distanciadas do seu indicador. Não são, nunca foram e nunca serão. Então não dá para a gente tratar as coisas nesse termo assim, ideal. Seria um concurso público? Isso é um outro debate. Mas entendo sim. Ou Flávio mandato, Dino, né? O Flávio Dino é um homem de confiança do Lula. Se isso se consolidar como está tudo desenhando para que seja, não será uma surpresa para nós, mas entendo que o Brasil perde um quadro político de grande envergadura e de capacidade de argumentação, que é o Flávio Dino. Doutor Vitor Hugo, Flávio Dino é uma das opções colocadas à mesa. Como seria Flávio Dino no STF? Bom, Rafael, como o assunto aí da Supremo Tribunal Federal, voltar 2 casinhas antes e dizer que o que foi dito está gravado, só basta você voltar aí no YouTube. A partir do momento que nós falamos de articulação política do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a palavra foi dita e um bom entendedor, aquela palavra dita já basta. Jamais falei que o Supremo Tribunal Federal tem que ouvir o povo, não. Os representantes do povo, do Congresso Nacional, devem ouvir os seus eleitores e eles devem ter o protagonismo naquilo que a Constituição diz, legislar e fiscalizar. O Supremo Tribunal Federal tem que conversar nos autos.
O presidente do Supremo tem que conversar nos autos. Os ministros do Supremo têm que conversar nos autos. Não tem que fazer articulação política e não tem palavra dita que dê para ser distorcida. Tá aí a fala. Supremo Tribunal Federal é do Poder Judiciário. Poder Judiciário deve falar nos autos. E outra, o Barroso não estava com a família em Nova York. Ele estava como ministro do Supremo Tribunal Federal, pois ele estava num evento na condição de ministro, lá na LIDE, em Nova York, quando ele disse essa palavra aí, perdeu o mané, não amola. Então ele estava ali como uma instituição e não como uma pessoa física passeando com a minha família. Mas na prática, eu acho que a Ludmila tem razão. Ela disse o seguinte, olha, não tem como esperar isenção, esperar que não exista uma proximidade entre o indicado e o presidente da República. E agora eu vou retomar aqui. Em qualquer caso, seja uma indicação do Fernando Henrique Cardoso, de Dilma Rousseff, de Lula, de Bolsonaro. E se a gente retomar, por Temer, exemplo, Rafael, vamos lá, vamos pegar o caso do ex-presidente Lula, que ele foi numa decisão monocrática aí, entre aspas, teve seu processo anulado, entre aspas, de novo, foi inocentado. Vamos lá, quem que deu essa canetada? Qual foi o ministro? Indicado por quem? Indicado por qual partido? Obviamente não tem essa proximidade, ela existe e vai continuar existindo. Agora, quanto à indicação do Flávio Dino, eu gostaria de deixar bem claro que até o próprio governo do Partido dos Trabalhadores, uma ala do governo já leva ao presidente da República a não indicação do Flávio Dino, pela proximidade dele com Alexandre de Moraes. E olha só, ao invés da gente estar debatendo, por exemplo, de um preso do 8 de janeiro, e aqui eu falo com toda a propriedade, como advogado que está constituído em autos e atuando na Suprema Corte. Já tem presos do 8 de janeiro que foram presos preventivamente, estão há 35 dias presos, não obtive até agora acesso aos autos. Qual é o golpismo que nós estamos falando? O Lula, por exemplo, quando foi preso, ele teve acesso aos autos. Existe algo muito estranho em relação ao sumiço das imagens. Sumiço das imagens, Flávio Dino, 35 dias preso, e eu estou aqui debatendo com uma jurista que sabe disso. Tem gente presa no 8 de janeiro há mais de 30 dias que não tem acesso aos autos. Agora vamos lá, retomando novamente para o Flávio Dino. E a ala do PT que não quer com que o Flávio Dino seja indicado pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque eles temem a hegemonia do Alexandre de Moraes. Eles querem alguém mais duro para, olha só, politicamente atuar no Supremo Tribunal Federal para fazer uma desarticulação do Alexandre de Moraes para que tenhamos um outro grupo antagônico à hegemonia do Alexandre de Moraes. Isso foi dito em nota, foi objeto de debate, inclusive pelos veículos de comunicação essa semana. Uma ala do Partido dos Trabalhadores que não quer indicar o Flávio Dino para tentar ser alguém firme e a hegemonia do Alexandre de Moraes não ficar reinando. Pessoal, era para a gente falar do notório saber jurídico aqui. Era para falar da reputação ilibada. Era para nós falarmos aqui agora do conhecimento jurídico, de quais são as pautas para a Suprema Corte conversando nos autos e não fazendo articulação política com o Congresso, como a minha debatedora disse. Mas não, nós estamos falando de política dentro da Suprema Corte. Nós estamos falando de política, de indicação de um ministro para desarticular a hegemonia de um outro que hoje, infelizmente, está desenfreado. E o próprio Partido dos Trabalhadores está com medo, justamente de Flávio Dino entrar e Alexandre de Moraes continuar reinando. O peso da caneta que está sendo feito agora para as pessoas de direita que estão sendo julgadas no Suprema Corte pode virar contra os da esquerda. Esse é o grande problema. Olha a que nível chegamos. Estamos falando de política dentro do Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte desse país, que pacifica a jurisprudência. Nesse caso, inclusive. Claro, Flávio Dino, obviamente, vai estar alinhado com o governo. Talvez todos nós concordemos aqui que a forma tem que mudar, teria que ser um mandato, talvez. E tem muitas PECs boas tramitando, Rafael. Tem muitas PECs boas tramitando. É o mandato. É nós mudarmos nosso sistema de governo, porque hoje o nosso chefe de governo indica o ministro da Suprema Corte. Que tal nós alterarmos nosso sistema de governo e o chefe de Estado que indicar para não ter essa contaminação ideológica? Nós tivemos, de fato, um tribunal constitucional e não um tribunal político. E, por vezes, de maneira reiterada, eu venho aqui debater, falar de Suprema Corte e está normalizado falar de política dentro do Supremo Tribunal Federal. Jamais vou me acostumar com isso. Sou um jurista, atuo nos autos, eles têm que ter convicção com a lei e a Constituição que os legisladores fazem. Ou seja, Rafael, o Supremo tem que voltar para o seu papel constitucional e deixar de ser um poder moderador, ao ponto de nós termos uma PEC tramitando no Senado, tramitando no Congresso Nacional, que de alguma maneira o Legislativo caça decisões do Judiciário. Está virando uma guerra desenfreada. Rafael, o meu debatedor, ele traz uma reflexão interessante aí
sobre se não o chefe de governo, mas o chefe de Estado indica o presidente ou o ministro para o Supremo Tribunal Federal. Num país presidencialista como é o nosso, chefe de governo e chefe de Estado se confundem numa pessoa só. Hoje Lula é o nosso chefe de Estado e o Lula é o nosso chefe de governo. E chefe da administração pública e chefe das Forças Armadas. Exatamente. Uma outra coisa que o meu debatedor traz aqui, que eu acho interessante ressaltar, é que ele diz assim, o ministro se posiciona nos autos, é verdade, mas ele como advogado, ele deve ter perdido às vezes, a quantidade de vezes em que ele já visitou o gabinete de um juiz, o gabinete de um desembargador, para conversar sobre os interesses do seu cliente. E se ele ainda não fez isso, amigo, você precisa rever a sua prática, porque é do jogo. O advogado Político? visita. Não, o advogado visita. Eu não estou dizendo... Não, mas em algum momento eu falei que o advogado não visita o Não, mas magistrado? o que eu quero dizer é que o magistrado, ele escuta pessoas. Sim, dentro do gabinete dele para falar de um processo. E quem disse que o representante vai lá, o representante do povo vai lá para falar de coisas que não sejam de utilidade? Não, o representante do povo não, o representante processual. Ele não fala com pessoas, ele fala com o advogado. Por favor, Vitor, fala com o advogado. Você acha, e inclusive a agenda é pública, você acha que ministro supremo não recebe no seu gabinete deputados e senadores? Qual é o entendimento de relação institucional que você tem? Pelo menos não deveria. Diálogo. Me causa estranheza. Não, diálogo. Vitor, Olha, não causa. Ludmila, é porque assim, eu não sei como é que está seu grau de atuação na advocacia. Não tem, não sou nem formada, não sei porque você está me chamando de jurista certo, aqui. Certo, porque você está quase... doutora, está quase formando. Mas vamos lá, eu vou recapitular algumas coisas para a gente não entrar na confusão. Bom, quando eu sou atendido por um magistrado no seu gabinete, eu ligo previamente, passo o número do processo e falo sobre os autos. E você Ele não conversa com o meu cliente, ele conversa como representante processual. Ou seja, eu não estou ali fazendo política, Vitor eu estou ali falando de direito. Vitor Hugo, pra vamos começar. lá. Essa é a prática. Vamos lá, porque você entrou na minha fala e meu tempo está correndo. Eu digo isso porque assim, eu não entendi onde você quer chegar, porque eu estou refutando aqui que você disse que um ministro, um juiz, tem que fazer política e articulação. Eu acho que não. Pelo contrário, o juiz ele tem que atuar nos autos, ele tem que receber o advogado, e não o cliente o qual eu represento. Aí tudo bem. Agora, se normalizou, de alguma maneira, ser um gabinete aberto para falar de política dentro de um gabinete que tem autos, o seguinte, tá errado. 1 minuto para Isso é exorbitante, isso concluir foge. o raciocínio para a gente mudar de assunto. Eu acho que ele entrou na minha fala por 1 minuto e meio. Você arbitre 1 minuto e meio para mim. Vocês dois falam bem, falam muito e são envolventes. Primeiro que o Vitor Hugo está fazendo vocês acreditarem, ou quer que fazer vocês acreditarem, mas como uma audiência extremamente qualificada, eu sei que não vai, que um representante do povo, na função de um deputado federal, na função de um senador da República, não tem condições, inclusive institucionais, de adentrar o gabinete de um ministro supremo para tratar de questões que digam respeito à República Federativa do Brasil. É isso que ele quer fazer vocês acreditarem. Ele está querendo dizer que apenas advogados constituídos em autos de casos concretos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal têm o direito, vamos dizer assim, de conversar com o ministro. E não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. As relações institucionais, elas acontecem. A Constituição Federal diz que todos os poderes são autônomos, harmônicos e independentes entre si, mas que devem, inclusive pela questão da harmonia, que devem conversar. É isso que acontece. Não à toa, ontem na posse do ministro Barroso, estava de um lado o presidente da Câmara, do outro o presidente do Senado e o presidente da República. Aquilo sim é um gesto, até no espaço ali, na colocação das cadeiras, de que os poderes conversam. Te dei 1 minuto e meio, viu? Obrigada. Ganhou mais 30 segundos. Conversar para fazer política. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, né? Porque tá dando uma polêmica danada. A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai passar por uma cirurgia, e muita gente dizendo que a Janja, que é a vice-presidente da República. Então, como fica essa questão entre Alckmin e Janja? Geraldo Alckmin está sendo atropelado. Parte da esquerda vê Alckmin como um possível adversário, como foi Michel Temer. Existe um temor da esquerda mais radical no que diz respeito a isso, né? Alckmin que já havia feito críticas, nós temos o print da matéria aí, olha só, é do Alexandre Garcia, ele diz o seguinte: com aval de Lula, Janja chama para o lugar de Alckmin, né? E mostra
que manda nos ministros. É claro, a opinião de um jornalista, mas enfim, muitos jornalistas estão nessa linha. Janja tem um poder imenso, isso é inegável, dentro da administração de Lula. No entanto, não é atribuição da primeira-dama tomar decisões, fazer determinadas missões. Ludmila Rosa, 1 minuto para você comentar essa situação. Alckmin tem muita divergência dentro do governo federal, isso é óbvio, né? A gente tem que lembrar um fato aqui, que Alckmin disse em determinada oportunidade que Lula queria voltar à presidência para voltar à cena do crime. Como que faz, Ludmila? Rafael, essa ampulheta sua é muito constrangedora, viu? Não, é só para... Aqui o debate é raiz. Raiz. Mas olha só, tem um jornalista que eu gosto bastante de ler, inclusive recomendo a vocês, o Reinaldo Azevedo. Eu gostava antes de virar moda. E ele cunhou uma expressão chamada fake opinion, que é a derivação, é uma opinião derivada de uma fake news, de uma notícia mentirosa ou que falta com a verdade em alguma medida. Eu acredito que aqui nós estamos debatendo a opinião, do dele. Jornalista. Sim. E que eu não tenho nada de concreto para falar sobre Janja assumindo o lugar do Lula. Objetivamente, eu sou uma pessoa muito litúrgica, isso eu preciso dizer aqui para vocês. Em uma missão no Rio Grande do Sul, a Janja foi escalada. Tá, tudo bem. Naturalmente seria o presidente em exercício. Objetivamente, eu sou uma pessoa muito litúrgica. E eu acredito, sim, que o vice-presidente, ele tem essa função e nós não estamos falando de qualquer vice-presidente. Nós estamos falando de um homem absolutamente experimentado, de um homem sensato e de um homem com capacidade administrativa para assumir as rédeas no país na ausência por questões de saúde do presidente. Agora, eu não tenho, Rafael, nada de concreto para dizer que a primeira-dama Janja está assumindo as funções ou as vezes do presidente Lula. Isso trata-se de especulação e o jornalista que diz isso, o que ele tem feito ao longo dos últimos 10 anos nada mais é do que especular, especular e especular. Doutor Vitor Hugo. Bom, Rafael, tá até muito cedo, né, para esse vulcão em erupção vir à tona. Nós temos um vice-presidente que não se alinha ideologicamente com o atual presidente, se tornou vice, migrou para uma sigla de uma hospedagem mesmo, como se fosse um aluguel de uma sigla, apenas para estar no poder pelo próprio poder, como o próprio presidente da República junto com o seu grupo político. Como você bem disse, Rafael, ele disse que Lula voltaria à cena do crime e hoje é o vice do Lula. É óbvio que isso não vai ser algo harmônico. É claro que Lula não confia no Alckmin. É óbvio que a articulação política que está sendo feita no Supremo Tribunal Federal, com muita tristeza eu digo isso, era para que Flávio Dino não fosse para a Suprema Corte para barrar Alexandre de Moraes, já temendo a caneta de Alexandre de Moraes para com o Lula, já que nós temos um Alexandre de Moraes que foi secretário de Segurança Pública do Alckmin. Se eu colocar aqui as mesmas ideias que até a minha própria debatedora diz, e eu concordei com ela nesse único ponto de que aqueles que indicaram aquela pessoa, eles não se distanciam quando o jurista se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, Alckmin, por óbvio, não vai se distanciar, né, de Alexandre de Moraes, porque ele fez parte da articulação para o Alexandre de Moraes estar lá dentro. Isso é uma panela de pressão. As ideologias não batem, ali é poder pelo próprio poder. O governo que ali está constituiu uma chapa para estar no poder e agora vem tudo à tona. Quanto à opinião do jornalista que tem credibilidade, anos de trabalho e de serviços prestados, está na função dele. Ele não é jornalista? Especular? Agora, a grande imprensa, a imprensa que tanto especulou no passado, não é legítimo agora que Alexandre Garcia também especule? Um peso, uma medida, ou 2 pesos e uma medida. Como é isso? Muito bem, vamos a mais um assunto. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, disse a um blog que concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. O general afirma que as Forças Armadas não pediram para participar das eleições e que a inclusão partiu do próprio TSE. Além dos ministros, o STF também foi excluído da fiscalização. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a participação das Forças Armadas não se mostrou necessária, eficiente e razoável. Doutor Vitor Hugo, o general tem razão? Bom, razão ele tem no sentido de que ele está cumprindo o seu papel. Ele não foi indicado pelo
próprio presidente da República tem que estar lá e fazer as vezes do seu cargo e, obviamente, aplaudir tudo aquilo que eles defendem. Mas voltemos à urna eletrônica. Voltemos a falar de sistema eleitoral. Rafael, e a minha debatedora, eu queria fazer uma pergunta, se é que eu posso inverter aqui os valores. Claro. O que foi feito da semana passada para cá com a Gleisi Hoffmann, depois do pronunciamento dela a respeito de acabar com a justiça eleitoral? Algum de vocês sabem? É uma pergunta que eu digo, ela foi responsabilizada? Você tem ciência? Pergunta até a minha debatedora. A Gleisi Hoffmann, ela foi responsabilizada? Não sei. Também... Eu acho que ela o que eu vi e que aconteceu, e teria que acontecer mesmo, porque o meu debatedor, ele é advogado constituído de um partido político. Eu não sou. Então eu não estou aqui para atuar como causídica de um partido político. Qual é o partido político que ele defende? Que ele defende, não é o PL, ele mesmo disse. É advogado do PL. Sim, também, municipal, Goiânia, sim. Aceitaria advogar para a esquerda também ou não? Advogo para a esquerda, advogo para partidos políticos de esquerda. Exato. Então, sou constituído por alguns partidos de esquerda. Por isso, eu não tenho que ficar falando aqui sobre o Partido dos Trabalhadores, porque não sou nem causídica nem filiada. Mas dito isso, quando a Gleisi fez aquela fala absolutamente tacanha, infeliz, datada, eu fui uma das pessoas que foi se valeu dessa redezinha social michuruca que eu tenho aqui para dizer, está errada. Está errada, não fosse o Supremo Tribunal Federal e o TSE, esse país teria ido ladeira abaixo no ano passado. Você não passa pano para ninguém. Para ela, com essa fala, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então... Retomando, Rafael, agora eu queria essa resposta mesmo, aí é o grande problema. Se a Gleisi Hoffmann diz que a justiça eleitoral deveria acabar, e a minha debatedora acabou de fazer uma nota de repúdio, eu trocaria também, Ludmila, todos aqueles o qual eu defendo, estou constituído, e eu falo em causa própria aqui, que estão lá no inquérito dos ataques aos sistemas eleitorais ou estão na pendência de perder os seus mandatos porque falaram de urna eletrônica. Eu trocaria tudo isso por essa nota de repúdio na sua própria rede social. O que eu venho trazer à tona e falo para você aqui é justamente os pesos e as medidas que estão em descompasso nesse país. Enquanto nós tivemos na semana passada a presidente do Partido dos Trabalhadores fazendo um ataque à justiça eleitoral, que também, por consequência, é um ataque à democracia, ela não foi incluída em nenhum inquérito no Supremo Tribunal Federal. Ela não está respondendo por uma AIGE que ela pode perder o mandato dela de deputado federal lá no Tribunal Superior Eleitoral. Nisso nós concordamos e até te agradeço. Agradeço por a gente, nesse ponto, convergir para dizer que tem algo de errado nesse país. Tem algo de errado. Enquanto nós temos uma presidente do Partido dos Trabalhadores que até agora não foi responsabilizada, e eu fiz questão de fazer uma pergunta, nós temos pessoas de direita que estão inclusas no STF, no TSE, podem perder o seu mandato e podem ser presas. Que país é esse? Você acha que tem isso não é golpismo? Isso não é golpismo? Como Não. é isso? Então eu agradeço por nós convergirmos que tem algo errado nesse país. Que como eu mesmo disse, você mesmo disse, mereceu uma nota de repúdio sua, isso demonstra que você é uma pessoa muito lúcida, mas lá em cima não aconteceu nada. Tem algo de errado nesse país. Aí eu não sei, né? Aí eu volto para aquela minha primeira fala. Golpismo, que golpismo é esse? Isso não é um tipo de golpismo? Como funciona? Rafael, eu concordo com o meu debatedor quando ele diz que tem algo errado nesse país. Tem algo errado nesse país e tem algo errado nessa nossa sala de debates aqui. Porque, mais uma vez, ele quer fazer vocês crerem que uma fala de uma deputada, a infeliz fala dela, de fato, de questionar, não questionar a competência, não questionar se as decisões são eivadas de politicagem, não. Mas de questionar o formato justiça eleitoral. E isso, depois ela disse, isso cabe sim dentro de um debate democrático, republicano, porque há muitos países, vocês sabem disso, como homens estudiosos que são, há muitos países que não têm a justiça eleitoral apartada da justiça federal. É uma opinião dela. É uma opinião dela. Uma outra coisa absolutamente diferente, sobretudo no mérito, é você ir juntar, no caso do ex-presidente Bolsonaro, que é o presidente que o meu debatedor gosta bastante, então vou trazê-lo aqui à baila. Juntar embaixadores de vários países e dizer as eleições no Brasil foram fraudadas. As eleições de 2018 foram fraudadas. E as eleições desse ano que estão se avizinhando, acho que essa reunião foi em agosto do ano passado, então as eleições desse ano que estão se avizinhando também serão fraudadas. E naquele momento ali, trazendo representantes do mundo inteiro, ele não conseguiu colocar
uma prova fiel daquele argumento atentatório à dignidade da justiça e da justiça eleitoral desse país. A única coisa que ele fez foi insuflar as pessoas que acreditavam e depositavam confiança naquela figura política de que todo o nosso sistema e toda a nossa institucionalidade era falha e que, portanto, as pessoas tinham que ir para as ruas pedir a deposição dos poderes para que ele fosse o nosso ditador supremo. É disso que nós estamos falando e essa é a diferença, nem tão sutil, que o meu debatedor não conseguiu captar. Muito bem, vamos lá, vamos acelerar aqui. Deixa eu fazer um bate-bola para a gente poder fechar e tá aberto aí o diálogo, obviamente. Eu só vou me retratar bate-bola em 30 segundos, e vou fazer um abre aspas de lauda que eu tenho aqui, realmente tem algo... A produção fica maluca, porque a gente precisa chamar... Mas é porque realmente tem algo de muito rapidinho. Errado nessa sala, e às vezes eu não sei, mas eu vou trazer a baila, tá gravado, gente. Volta um pouquinho no seu YouTube e diga. A minha debatedora diz que a Gleisi Hoffmann ela fez uma contribuição à questão da justiça eleitoral, o formato da justiça eleitoral. Eu vou abrir aspas e vou fechar aspas aqui para a Gleisi Hoffmann. A justiça eleitoral tem que acabar. Tá certo, esse é o tipo de contribuição que a gente deve ter. Mas na democracia aspas, não pode dar opinião, ainda que seja opinião. Não, Rafael, eu não sou contra a opinião. O problema é o peso dado por o outro lado. 2 pesos, 2 medidas. Exatamente, ela estava ali na imunidade parlamentar. Vamos falar dela, vamos continuar abre falando aspas, dela. Só para fechar, abre aspas, a justiça eleitoral tem que acabar, fecha aspas. Essa é a baita contribuição que a Gleisi Hoffmann, que a minha debatedora acaba de dizer, fez para a justiça eleitoral. Vamos falar sobre ela. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, manifestou desaprovação à aprovação do projeto de lei do Senado que propõe um marco temporal para demarcação de terras indígenas. A medida, que contou com 43 votos a favor e 21 contra, confronta diretamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a tese inconstitucional. Inconformada, Gleisi classificou a movimentação do Senado como inacreditável. Ela afirmou que o STF já decidiu derrubar a tese na demarcação de terras indígenas e, se aprovado pelo Congresso, o marco vai voltar a cair no STF. Qual a posição de vocês sobre esse assunto? O Congresso que se movimenta, que trava, de certa forma, a queda de braços com o STF para ter o direito de legislar. Vou começar com a Ludmila Rosa. Ludmila, a síntese completa, o doutor Vitor Hugo também teve até uma fala a mais no bloco anterior, né, no assunto anterior, sobre esse assunto. Concorda ou discorda da Gleisi? Rafael, o marco temporal, na minha opinião, que está em consonância, felizmente, com a opinião do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional. Mas vamos deixar a questão de mérito de lado e vamos para a questão formal. Meu debatedor é advogado, e eu já disse aqui, porque eu não tenho muita deferência, porque é um homem estudioso. Nós sabemos que o Congresso Nacional, o Senado, para ser mais especificamente, não pode legislar por lei ordinária matéria já tratada no Supremo e dada como inconstitucional, porque seria uma legislação infralegal atentando contra um entendimento que é constitucional. E existe, o nosso ouvinte, a nossa audiência sabe, uma hierarquia de normas no país. A Constituição, ela é majoritária. A Constituição, ela baliza todas as demais legislações. Então, por lei ordinária, você tratar de algo que já foi pacificado como inconstitucional. Dito isso, vamos lá. Ah, mas a gente vai fazer uma PEC. Ok. Se a gente entender que um projeto de emenda à Constituição vai tratar de tema que diga respeito a direitos fundamentais dos povos indígenas, nós também sabemos que o artigo 5º da Constituição traz ali elenca um monte de direitos que são imexíveis, imutáveis, para ser aqui bem didática. Não se pode mexer, é cláusula pétrea. Então, Ludmila, preciso te interromper, desculpa, porque agora a nossa repórter Brunelli Portela está ao vivo, direto do Fórum dos Governadores do Brasil Central, direto de Rio Quente, com mais informações. Fica à vontade, Brunelli. Para que a gente tenha uma igualdade na distribuição de recursos, para que nenhum estado venha a perder recursos. Então, por isso, esse trabalho em conjunto, com a discussão em conjunta, com o apoio de todos os governadores, eu acho que esse é o caminho correto para que a gente tenha uma reforma efetivamente eficaz para o Brasil. E é exatamente isso que nós estamos buscando. Por isso, esse apoio aos demais estados, e nós vamos trabalhar por isso. O senhor apoia o
Para você que acompanha aí a programação do debate na nossa TV Brasil Central, neste momento acontece uma coletiva aqui de imprensa com o governador aí do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o governador Ronaldo Caiado. Eles estão falando sobre essa reunião que aconteceu aqui hoje em Rio Quente, que foram vários assuntos aí discutidos, principalmente a reforma tributária, e vamos ouvi-lo agora. Em 1988, e eu acredito que esse debate ele ainda não está encerrado e o Congresso Nacional tem uma participação muito grande nisso tudo. Eu confio nas forças das instituições e eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom termo para trazer segurança jurídica para todos. Qual é a importância hoje do senhor participar junto com esses outros governadores do fórum? O que o fórum representa também para a população? O fórum é um fórum de debates muito importantes, nós temos várias similitudes dentro dos nossos estados, vivemos dentro de uma comunidade muito importante e esse fórum ele representa a união de todos os governadores do centro e norte do Brasil com pautas comuns, com pautas importantes. Nós temos um projeto muito importante na compra de medicamentos, estamos avançando em outras compras também para o Brasil Central e nós temos certeza que a união desses consórcios ela ajuda muito no desenvolvimento das pautas, onde nós temos coisas que são discutidas muitas vezes internamente nos estados, mas que são problemas de todos os estados desse consórcio. Então nós temos que crescer juntos, dividindo as experiências, melhorando a administração pública com mais eficiência, com mais proximidade à população, para que a gente possa atender as demandas que são muitas. Então nós trabalhamos exatamente nesse sentido. Governador, nós estamos ao vivo na TV Brasil Central aqui com o governador do Distrito Federal, de Goiás. Queria que o senhor avaliasse esse encontro hoje aqui com esses governadores, principalmente sobre a pauta da reforma tributária, que foi muito discutida, e esse apoio também que eles ofereceram ao senhor. Eu quero agradecer a todos os colegas governadores que aqui vieram, como também senadores, deputados federais, prefeitos, lideranças da região também no setor rural, que foi o primeiro evento que nós fizemos após a criação, mostrando o quanto nós temos aí nossas preocupações, que são comuns, como muito bem foi colocado aqui pelo governador Ibanez, e que nós podemos cada vez mais construir parceria, diminuir o custo, aumentar a nossa eficiência e, ao mesmo tempo, mostrar para a população que nós não temos aquela preocupação de que só um Estado tem que ganhar em detrimento do outro. O gesto meu, apresentado aqui pelo governador Ibanez, ele indiscutivelmente ele colocou que ele seria o grande beneficiário dessa reforma tributária. Mas ele tem noção de contexto global. Ou seja, ele não governa no sentimento de Distrito Federal. Ele governa no sentimento de saber que se ele tiver essa capacidade de arrecadação e todos os outros empobrecerem, essa migração será feita toda sobre o Distrito Federal. Então nós temos que buscar o equilíbrio, o bom senso, com que haja condições das pessoas sobreviverem e de nós, em estados em desenvolvimento, podemos continuar desenvolvendo para não sofrermos uma concorrência desleal e muitas vezes predatória de outros estados que já têm uma condição muito maior do que a nossa. O que o governo está fazendo em relação a isso, Caiado? Vocês estão buscando mais diálogo também? Sem dúvida, o diálogo é fundamental. Essa sempre foi a base do meu governo, eu sempre busquei diálogo com todos os poderes, nós estamos buscando diálogo, o Senado Federal abriu espaço, temos que agradecer, não tivemos essa mesma oportunidade na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem aberto espaço, tem nos chamado para debater o assunto, abrindo isso em plenário, abrindo na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, assim a gente pode mostrar as simulações e dizer da onde que nós temos a nossa preocupação, já que hoje está tendo uma legislação muito forte para repassar despesas para os estados e, no entanto, nós não temos aí essa mesma sensibilidade em nos passar ali a receita compatível com aquilo que nos impõe como gastos hoje em dia. Governador, por que o senhor apoia o marco temporal? Olha, o marco temporal é fundamental que todos nós tenhamos a noção do limite. Se você não tem marco temporal, você volta à descoberta do Brasil. Se você não tem marco temporal, qual é que é o marco, então? Quando é que vai ser? Então, você volta a 1500, certo? Então, você tem que ter uma noção que as pessoas não vão investir se amanhã alguém ali chegar e dizer, não, mas aqui também foi uma aldeia. Então, amanhã você tem um laudo de um antropólogo e, de repente, tudo aquilo que tem 100 anos ali, seus antepassados e todo mundo ali investindo e trabalhando e vivendo daquilo, de repente você
vai ficar simplesmente com a compensação de um valor da terra nua e uma avaliação dos seus investimentos, das suas propriedades que serão largadas. Ora, quem é que vai investir hoje nessa insegurança toda? Então, o que nós precisamos criar no Brasil não é uma luta, tá certo? Entre criar assim, olha, está se discriminando o índio. Não, não é isso. Dizer o seguinte, tudo bem, está delimitado, tá, tudo bem, vamos respeitar. Ou senão os outros vão viver num quadro de total intranquilidade. Tá certo? Não existe lugar nenhum do mundo, tá certo? Que você chegue lá nos Estados Unidos, que os índios venham repor de novo aquela nova área, eles se sentindo no direito de invadir também outras áreas de propriedade já reconhecida e de propriedade privada. Então o que nós queremos é organizar o Brasil, é dar tranquilidade, chega de briga, chega de conflito, chega de desentendimento. O que nós temos é que andar para frente no sentido da população ser atingida. Essas causas, elas só provocam irritação, mal-estar, confronto. O próprio governador Riedel acabou de demonstrar aqui que bastou essa matéria entrar em votação no Supremo para várias propriedades do Mato Grosso do Sul já serem invadidas. Quer dizer, não se busca isso. Nós queremos a tranquilidade. E é isso que o consórcio reuniu hoje, nós estivemos ali conversando agora entre nós, para que a gente busque cada vez mais o entendimento, o diálogo com o Supremo, o diálogo com todos os poderes constituídos, tá certo? Para a gente pacificar e não ficar vivendo sob essa tensão a todo momento. Um outro assunto discutido aqui foi com relação à segurança pública. O que o senhor quer fazer com relação a essas fronteiras? Aí eu queria que o senhor explicasse como é que acontece hoje e a proposta, o que ela determinaria. Não, o que nós queremos é uma coisa só, tá certo? É salvar vidas, cuidar das pessoas, é cuidar da segurança. Ora, o que eu preciso deixar claro aqui para todos, e o que foi que nós fizemos aqui, foi um pacto no sentido de dizer, olha, se nós estamos ali sendo agredidos, violentados, com aquilo que se chama hoje de ocupação de cidade, de novo cangaço, tá certo? De assaltos a banco, com pessoas que são quadrilhas altamente qualificadas, por que não você ter o apoio de todas as forças, já que naquele local, naquele momento, você não tem um aparato, tá certo, para poder conter aquela invasão de criminosos que chegam ali, matando pessoas, sequestrando cidades, assaltando banco e fazendo tudo isso. Então é a maneira de nós estendermos as mãos às pessoas que lá vivem, salvar a vida. Esse pacto é no sentido da segurança para a pessoa. É só esse o objetivo. Obrigada pela participação ao vivo, governador Ronaldo Caiado. Rafael, acabou então a coletiva aqui com o governador no primeiro encontro do Fórum de Governadores do Brasil Central, que está acontecendo aqui no município de Rio Quente. Vários assuntos importantes foram tratados aqui hoje, como o desenvolvimento de cada região, reforma tributária, que foi bastante discutido, e também a economia e segurança pública de cada estado participante aqui hoje. Volto com você, Rafael. Vamos lá, a gente tem pouco tempo. Muito obrigado, Brunelli. Obrigado ao governador Ronaldo Caiado por atender mais uma vez a equipe da TV Brasil Central, ao vivo, de maneira quase que exclusiva, né? Tinha outra equipe, mas só nós mostrando em tempo real, né? Tudo que está acontecendo nesse Fórum dos Governadores do Brasil Central. Doutor Vitor Hugo, o que dizer dessa fala de Ronaldo Caiado, né, que falou sobre reforma tributária, falou sobre o marco temporal e também sobre segurança pública. E, aliás, a segurança pública tem sido uma das suas bandeiras, né? Goiás hoje é reconhecido como o estado que mais combate a criminalidade, numa pauta de tolerância zero contra a criminalidade, uma pauta que é diferente daquela defendida pelo governo federal, que é mais voltada a determinados direitos, né, de pessoas que cometem crimes. Isso, na prática, acontece, pelo menos no discurso. O próprio ministro Flávio Dino disse o seguinte, olha, armar a população não foi um projeto do Caiado, foi um projeto do Bolsonaro, vai contra o policial, vai contra as forças de segurança pública. Como você avalia essa fala, doutor Vitor Hugo? Bom, Ronaldo Caiado tem se destacado, foi eleito 2 vezes no nosso estado aí no primeiro turno, então demonstra que seu trabalho tem sido bem executado, o que o credencia a ser um presidenciável nas próximas eleições gerais. A respeito do marco temporal, ele tocou numa palavra, né, que é a que a gente mais busca e tem buscado
né, através lá das decisões do Supremo e do que o Congresso Nacional tem feito, que é o marco temporal está aliado à segurança jurídica. Ao meu ver, segurança jurídica é o que traz investidores para esse país. E a insegurança jurídica repele, obviamente, os investidores. A não saída da reforma tributária, as incertezas que nós temos na reforma tributária gera insegurança jurídica, por óbvio. O que nós estamos tendo agora em relação ao setor do agronegócio, com a insegurança jurídica causada pelo Supremo Tribunal Federal, falando a respeito dos marcos temporais, também faz com que investidores saiam desse país. E, obviamente, um país, quando tem investimento, um país, quando tem bens, serviços circulando, é um país próspero. Então, as falas do Ronaldo Caiado foram bastante, vamos dizer assim, pontuais, é o que a população anseia, é o que a maioria de Goiás, e tem ele hoje como porta-voz, que é governador, anseia também, segurança jurídica. E ali ao seu lado, a gente pode ver algo, né, um governador que já vivenciou, por exemplo, democraticamente eleito pela maioria do Distrito Federal, que foi, por exemplo, afastado do seu cargo numa canetada. Numa caneta de um ministro, como se fosse invalidou vários votos e ele ficou afastado um tempo. O que isso gera também? Insegurança jurídica. Eu gostei dessa palavra dita pelo governador, porque a insegurança jurídica, ela de alguma maneira desestabiliza o país e repele investimentos que possam ser feitos. Então, bastante pontual a fala do governador Ronaldo Caiado. Ludmila Rosa, que é especialista, é cientista política, avalia também, faz uma avaliação. Rafael, até para ser breve, em homenagem ao tempo aqui, governador Ronaldo Caiado, gente, ouçam, hoje são 29 de setembro de 2023. O governador Ronaldo Caiado está se cacifando como um grande player para disputa, ou pelo menos para o arranjo político partidário da disputa presidencial em 2026. Não será um homem lateralizado nesse processo. Dito isso, e peço vênias aqui para discordar nesse ponto, o governador está fazendo a parte dele como um político ligado, também atrelado à questão da bancada ruralista, do agronegócio no país. O estado de Goiás é um estado majoritariamente vocacionado para o agronegócio, então o governador fez uma fala política conforme o seu entendimento. Mas eu ouso aqui divergir do meu debatedor, que trouxe um aspecto mais jurídico aqui sobre insegurança jurídica. Vamos tentar entender o que é o marco temporal nesses termos. Seria o mesmo, e desculpe a vulgaridade do exemplo, mas é para ser bem didático, seria o mesmo que várias pessoas, 100 pessoas, pegarem o carro de pessoas na rua, furtou. Não vamos nem colocar que é roubo, não. Furtou o carro e sumiram com esses carros. Você que pagou pelo carro, ficou sem o carro. Você que tinha o direito sobre aquele carro, ficou sem o seu carro. E aí essas pessoas rodam por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando vocês localizam esse carro, não pode ir à justiça, porque essa pessoa já usou o carro e está, inclusive, fazendo transporte por aplicativo nesse carro que era seu. Então, em homenagem à segurança jurídica, não devolva o carro para você. Vamos te indenizar. O Estado brasileiro vai indenizar você. Sai de mim, sai do Vitor Hugo e sai do Rafael. É mais ou menos isso do que a gente está falando. As pessoas que ocuparam terras indígenas e que comprovarem a boa-fé serão, inclusive, indenizadas. Mas aquelas que ocuparam terras indígenas com base na grilagem, na matança, na devastação ambiental, eu pergunto a você, essa pessoa tem que ser indenizada pelo Estado brasileiro, pelo seu dinheiro, pelo dinheiro do contribuinte e mais. Essa pessoa se apropriou de um pedaço de terra quando tem muitos produtores que tiveram que comprar, que investir para comprar essa terra. Tem justiça nisso? Muito bem, fica a reflexão para que você em casa tire as suas próprias conclusões. A fala inicial sua, ela é bem clara, né? O governador Ronaldo Caiado, que é um dos cotados aí para a presidência da República. E é curioso, Ludmila, você que é da ciência política, né? Que o governador ele sempre usou uma estratégia política muito clara de não esconder as suas pretensões. Lá em 2016, 2014, Caiado já dizia de maneira muito clara, olha, meu objetivo é ser governador do estado. Depois, quero ser candidato à reeleição. E de maneira muito antecipada, ele disse o seguinte, meu objetivo é ser candidato
à presidência da República. É uma estratégia que 2 vezes deu certo, ele foi eleito e reeleito governador do estado e pode dar certo também nessa empreitada à presidência da República. Infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo, advogado jovem, muito conceituado e tem uma eloquência extraordinária, assim como a Ludmila Rosa. Obrigado. Agradeço, Rafael, a todos vocês. Foi uma honra estar aqui ao lado da Ludmila. Como eu disse, fomos colegas de faculdade e agora estamos aqui, né, mais uma vez debatendo de uma maneira legítima. Isso demonstra que nós estamos no caminho correto. Sem dúvida. Ludmila Rosa, muito obrigado. Volte mais vezes, Ludmila. Sempre, Rafael, sempre que você chamar, é um privilégio estar aqui com o Vitor. É um homem que eu admiro, já disse isso para ele em outras oportunidades, um extraordinário profissional. Espero que vocês tenham gostado, aqueles que gostaram mais, um grande abraço, os que gostaram menos, um abraço também, porque aqui a democracia vigora. Até a próxima. Assistam a gente por 2 motivos, para concordar e para discordar, mas assistam. Muito obrigado por essa audiência extraordinária, fiquem com Deus e até a próxima.